Abra sua Bíblia aí, por favor, no texto de 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18. Vai abrindo aí. Lembrar você também, dia 28, tem café com o pastor. Se você não participou ainda, você que quer conhecer a igreja, conhecer um pouco a gente melhor, e você que também deseja se tornar membro da igreja, você pode fazer a sua inscrição, tá bom? Também dias 6, 7 e 8 de agosto está chegando aí o Aviva ADVEC. Vai ser bom demais. Em breve vamos divulgar quem serão os convidados. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vai ser um evento top aqui da igreja. Então, se você puder, convide pessoas, já marca na sua agenda aí. Vai ser muito legal, um evento de avivamento, poder de Deus. 6, 7 e 8 de agosto, terça, quarta e quinta, em todas as nossas igrejas esse ano. Muito bom, tá bom? Só avançando aí, em avanço para você já guardar essa data aí. E também lembrar você do nosso batismo, que vai ser dia 1º de setembro. Pastor, é só em setembro? É só em setembro, mas isso é importante para a igreja. A gente está aqui falando com a igreja, você que está aqui na Santa Ceia, quem você está discipulando? Cuide de alguém, ajude alguém aí para o batismo, a batizar. Conhece alguém que não é batizado ainda? Faça a sua inscrição. Sempre tem irmãos aqui no hall da igreja para fazer a sua inscrição, ou pelo link advec.org/Sorocaba. É importante você batizar. O batismo não tem a ver com estar preparado, mas com estar decidido. É uma mudança de vida. Então, se você já foi, pastor, estou batizado eu já crente de berço, querido, então vamos discipular alguém, cuidar de alguém, mandar uma mensagem, acompanhar a pessoa até aqui, só não vai entrar na água com ela, mas você pode vir com ela até aqui, à beirinha da piscina, para você concretizar, cumprir na sua vida o mandamento de Jesus: ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um chamado universal de todo cristão. Se a gente é discípulo de Jesus, então a gente discipula, então cuide de alguém, vai ser muito bom, tá bom? Vamos lá, 1 Pedro 3, 18 ao 22 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, 8 pessoas só, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Glória a Deus por esse texto bíblico. Esse texto do Novo Testamento, uma carta de Pedro, eu quero ministrar uma palavra que tem como tema pregar, plantar e construir. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Hoje, dia de Escola da Palavra, o texto hoje, o personagem que estamos estudando hoje é Noé. Então eu quero falar um pouquinho sobre a história de Noé, baseado nessa carta de Pedro aqui. Toda quinta-feira a gente tem aqui a Escola da Palavra, estamos estudando ícones, personagens do Velho Testamento. Noé é um deles, é um homem de fé, um exemplo para a gente. Tanto é exemplo que no Novo Testamento, nessa carta de Pedro, Pedro ensina que a história de Noé, a arca, é um apontamento para aquilo que aconteceu em Jesus na cruz, e que o dilúvio das águas é comparado às águas do batismo. Esse é um ensinamento importante para a igreja, para aquilo que nós estamos vivendo hoje, que assim como o povo daquela época morreu e se perdeu naquelas águas, hoje a humanidade também está perdida, completamente perdida, desvairada,
Se você for analisar o comportamento do ser humano hoje, você fica doido, que as pessoas fazem coisas que você não tem noção. E a Bíblia diz que isso aconteceria exatamente como foi nos tempos de Noé. Assim seria no período de tempo em que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Então, pastor, como é que pode? É o tempo que a gente vive, tempo de loucura. Mas assim como naquela época, Deus enviou através de Noé uma arca de salvação, Deus também enviou Jesus como Salvador para a humanidade. Então, assim como Noé e a sua família foram salvos pela arca, a igreja é salva em Jesus. Então, a arca de Noé já apontava lá no Velho Testamento para a figura de Jesus, para o Salvador, para aquele que tem condição de resgatar a gente no meio desse dilúvio que a sociedade vive. Então, querido, o único caminho, a única porta de salvação para a gente é Jesus. Não tem outro caminho, é só Jesus. E a Bíblia diz isso: eu sou o caminho, não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem outro pastor, só tem Ele, é só Jesus. Então, a vida do crente, a nossa vida, é muito comparativa àquilo que Noé viveu. É claro que Noé era uma família, mas eu queria que você analisasse essa palavra e ouvisse essa palavra para a sua família, para a sua casa, para você entender, a família de Noé foi salva, alcançada pela arca, e eu creio e declaro, a sua família também será alvo da arca do Senhor. Deus tem um escape para você, a sua família não vai morrer afogada no dilúvio, você não vai ficar para trás não, você vai ser salvo pela arca. Tem lições importantes de Deus para a gente aqui. Quem entra em Cristo tem segurança, conforto, vence a morte. Todo mundo morreu, mas quem entrou na arca tinha salvação. A Bíblia diz em João 5,24, Senhor, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus, não precisa ter medo da morte. Quem crê em Jesus, não precisa ter medo do amanhã, porque por pior que seja, que você passa nessa vida, calma, o Senhor tem vida eterna para você. Tem salvação, escape, no meio de uma confusão, Deus tem escape para a gente também. Bom, quem era Noé? A Bíblia diz que Noé era um homem justo. A Bíblia dá um testemunho de Noé. Noé é um exemplo a ser seguido em meio a uma sociedade pagã, em meio a uma sociedade idólatra, em meio a uma sociedade corrompida. Noé foi dito pelo próprio Deus que ele era um homem justo, ele era um homem reto. A palavra justo no original, tzadik, parece, né? Significa que é aquele que vive de acordo com um padrão. Ser justo é viver de acordo com um padrão. Para a gente, que padrão é esse? A palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre ser justo, a Bíblia fala que ele era o pregoeiro da justiça, é alguém que pregava um padrão social e que vivia um padrão. Então, a justiça de Deus para a nossa sociedade é nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. Mas está fora de moda, mas é a palavra. Mas é muito difícil, mas é a palavra. Mas é porque, querido, é a palavra de Deus. Então, é a palavra, a gente segue a palavra. Permanecer justo. E a palavra reto, que é tamim, fala sobre de ser um homem de caráter. Perfeito, tamim significa perfeição. Viver em qualidade de vida. Deus dá um testemunho que não era um homem que era perfeito. E é um perigo que a gente corre, dizer, mas ninguém é perfeito. A gente gosta de dizer isso, né? É uma justificativa que a gente dá para errar e para pecar. Mas todo mundo erra, todo mundo peca, mas você tem o Espírito Santo, que é o professor, é o Deus de toda a graça de Deus que te ajuda a não pecar, a viver em santidade. Está na palavra, sede santos como eu sou santo. Deus quer que você seja santo, sim. Mas é porque não, tem um pecadinho aqui, todo mundo peca. Mas isso não é motivo para você pecar, querido, porque o Senhor quer que você dê um testemunho de justiça, de santidade, de perfeição. Alguém olhar para você e dizer, não tenho nada contra aquela pessoa ali diante de Deus, ela está correta. É possível sim você viver em santidade como andou Noé. Bom, tem lições preciosas, você depois pode abrir lá, em Gênesis capítulo 6, se você quiser acompanhar a história. Eu não vou ler a história para não ganhar tempo aqui, mas você conhece a história, né? Deus chama Noé, fala, Noé, eu estou revoltado com a humanidade, com aquilo que eles estão fazendo, eu vou enviar um dilúvio que vai destruir a humanidade, mas eu tenho
visto você e a sua família, eu vejo que você é um homem reto e justo. Então, eu vou entregar para você um plano de salvação. Jesus, a arca. Eu vou apresentar para você um projeto, que se você aceitar o projeto e me obedecer, você e a sua casa serão salvos desse dilúvio que eu vou enviar. Ou seja, da tribulação, do que virá, como virá para a igreja um dia. Se você obedecer a minha palavra, você vai vencer. E Noé, então, acredita na palavra de Deus e começa a desenvolver e construir uma arca, um barco. A Bíblia diz exatamente quais são as medidas daquela arca e como ele deveria construir aquele barco, um barco enorme, 120 metros de comprimento, 3 andares, uma porta. Você vai betumar a arca com betume, madeira de gófera, uma madeira que ninguém sabe explicar que madeira é essa, mas tinha naquela época lá. E Noé, louco, o louco da época, construiu um barco enorme num tempo que não chovia, a bem dizer, no deserto. É coisa de louco ou não é, gente? Coisa de louco, Porque a palavra de Deus, em meio ao caos, parece loucura para as pessoas que estão ao redor. Servir a Deus hoje é loucura para muita gente. Porque aí vamos beber, vamos dançar, vamos zoar, vamos viver a vida. E a gente na igreja, servindo a Deus, E a gente construindo a nossa arca. É loucura. Servir a Deus é loucura aos olhos humanos. Seguir a Deus é ilógico, para os padrões da sociedade. Construir uma arca no meio de uma loucura dessa, e você conhece a história, por mais louco que Noé fosse, o dilúvio aconteceu, todos morreram, a terra que se conhecia da época ficou lotada de água, tomada de água, por 110 dias, eles estiveram na arca e foram salvos, porque obedeceram a Deus por esse ato de loucura, eu diria um ato de fé, e é exatamente esse projeto que Deus tem para você. Deus tem um projeto para você, Deus tem um projeto de loucura para você também. Agora vamos ver se você vai topar viver essa loucura com Deus. Existem princípios que o Senhor diz aqui. Primeira coisa está em Gênesis 6,13, diz a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, eu destruí completamente, destruí também a terra, pois está cheia de violência. Gênesis 7,1, Deus diz assim: Noé, entre na arca, na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. A primeira coisa que eu vejo aqui é que a gente precisa ficar atento aos avisos de Deus. Fala para alguém aí, Deus está falando com você. Fala para alguém. Não estou dizendo que Deus está falando agora, não. Eu sei que está, mas não é por agora, não. Sabe o que é? É o seguinte: tem gente que fala assim, mas Deus não está falando. Querido, aprende uma coisa: Deus sempre fala, a gente que não ouve. Deus sempre emite sinais de alerta para a gente. Deus nunca deixa o povo enganado. Deus fala. Nós é que muitas vezes não ouvimos ou não prestamos a atenção nos avisos que Deus nos dá. Como Deus fala, pastor? Uma palavra pastoral, uma música, uma frase escrita no paralama de um caminhão, um fato da vida, uma mensagem que alguém te manda, não sei. Deus fala de diversas maneiras. Quem tem o Espírito Santo discerne aquilo que Deus fala. Quando nós não ouvimos os alertas que Deus dá, a gente entra no dilúvio, A gente se mete em rascada. Eu já contei para pessoas pontualmente que nós vendemos um apartamento que mal comprado no Rio de Janeiro, ganhamos um dinheiro, mais de 100 mil reais na época, e a gente decidiu investir um dinheiro com uma pessoa que a gente conhece. Investimos 120 mil reais num projeto lá. A Vanessa não queria, mas eu, como um bom marido, convenci ela. Não, amor, é isso aqui assim e tal. Aí convenci, então vamos embora, investimos um dinheiro. É o dinheiro da nossa vida, Sei, décadas atrás. Sei lá quantos anos. Conclusão, passou um tempo, perdemos o dinheiro. Todo o dinheiro que a gente investiu naquele projeto foi pelas águas do dilúvio. Mas o Senhor falou, através da minha esposa. Eu não quis ouvir, depois meti em outro negócio, também não ouvi. Aí depois eu falei, nunca mais eu vou ouvir minha mulher. Filma aí, não, já acabou, não, pega no YouTube depois. O Senhor usa a sua esposa, querido, para falar com você. O Senhor usa o seu marido. Deus envia sinais de alerta para aquilo que Ele vai fazer. Ele falou, eu vou destruir a terra.
Deus não fala uma coisa que Ele não vai fazer. Se Ele falou, fica tranquilo, querido, pode passar um tempo. Vai acontecer. Afina a tua viola. Presta atenção nos sinais de alerta que Deus tem enviado a você. Se Deus falou, vai acontecer. Nós é que não ouvimos o que Deus fala. Segunda coisa no texto, que está em Gênesis 7,5, diz assim: e Noé fez tudo conforme o Senhor havia mandado. Segunda coisa, você precisa ouvir a instrução que Deus dá. Imagina Noé, não, Senhor, pode deixar, eu vou fazer a arca. Aí passa uma semana, Noé está lá, Senhor, está muito difícil, cara, cortar essa árvore, misericórdia, não vai dar não. Não, ele ouviu, não é uma parte, não. Ele fez tudo conforme o Senhor ordenou ele fazer. Ouvir. Ouvir tem a ver com a gente escutar, não é? Dar credibilidade, escutar atentamente aquilo que alguém fala. Hoje em dia é tanta luta de informação, tanta coisa acontecendo na sociedade, que as pessoas falam as coisas com a gente, e a gente parece que ouve, mas não ouve, não coloca em prática. Aí tem gente dando um conselho a você, você não ouve. O pastor deu um conselho a você, você não ouviu. As oportunidades passam, o tempo passa, os anos passam. Sabe o que acontece? Você ficou no mesmo lugar, não avançou. Não foi porque você não teve oportunidade, porque você não prestou atenção, você não ouviu, você não agiu de acordo com a voz profética de Deus para a sua vida. Ah, mas o fulano, onde ele está? É porque ele ouviu atentamente. Ele ouviu e ele colocou em prática imediatamente aquilo que se foi falado. Eu sou uma pessoa atenta. Meu perfil comportamental é esse. Se eu ouço alguma coisa, se eu vejo alguma coisa, e isso serve para a minha vida, para a igreja, eu aplico na hora. Um dia eu recebi o pastor Henrique aqui, eu conversando com ele, eu dei uma ideia de uma coisa que eu faço aqui. Ele falou, vou fazer isso lá. Aí ele deu uma outra ideia, eu falei, não, vou fazer isso aqui. Eu já liguei para o fulano e falei, vamos fazer isso aqui na igreja também. É para melhoria contínua. Eu trabalhei em navio. Melhoria contínua, o que eu posso melhorar? Eu ouvi uma instrução, vou fazer. A gente fala, ai pai, eu vou ver. Ai, mas depois eu faço. Já passou o dilúvio, já veio. Você ficou para trás, porque você não colocou em prática aquilo que Deus falou com você. Tem tempo, querido. Olha o que diz em Provérbios 16, 20. Quem ouve a instrução, prospera. Quem confia no Senhor é feliz. A obediência só é obediência se for imediata e integral. Ah, eu obedeci mais ou menos, então não é obediência. Ah, eu obedeci, mas uma semana depois, então não é obediência. A obediência é imediata ou integral. Você vai entender. 1, 2... Que mãe não faz isso, né? Minha mãe dizia, Samuel, já vou, mãe. Quando acabava de falar, estava lá. Sim, senhora, mãe. Obediência imediata, obediência integral. Não podia obedecer a Deus parcelado. O projeto não vale, vai vir água, vai destruir tudo, querido. Não adianta pegar um bote. Eu mandei você fazer desse jeito, filhão. É assim. E tem gente que tem dificuldade de obedecer, de entender aquilo que Deus fala. Ou o que o líder fala, ou o que o pastor fala, ou que, sei lá, o que o pai e a mãe falam. Querido, obedeça ao Senhor. Obedeça a voz de Deus na sua vida integralmente. Sabe que senão, na hora que os dilúvios chegar, você vai fracassar. E você, porque, mas eu obedeci. Você não obedeceu tudo, você obedeceu parcialmente. Se não fosse obedecer parcialmente, o Senhor te dizia, Noé, faz um barco aí. Não foi isso que Deus falou. Assim, falou, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13,5 metros de altura. Deus deu detalhes sobre ele queria que construísse aquele barco. E Noé foi lá e construiu no detalhe aquilo que o Senhor enviou para ele fazer. Deus não vai deixar você, Deus tem instrução para você. Deus vai te dar instrução no detalhe. Ele vai mostrar e dizer para você o que você quer, o que Ele quer que você faça. Então, não só apenas ouça, mas coloque em prática aquilo que Deus tem para o seu ministério, para a sua família. Você quer servir alguém, servir na igreja, avançar no seu trabalho? Obedeça a instrução. Faça aquilo que pediram você para fazer integralmente. Senão você não vai ter sucesso no seu trabalho. Outra coisa interessante que eu falei sobre pregar, plantar e construir, porque foram as coisas que Noé fez, não é? Ele foi pregador. Não é? A Bíblia diz no capítulo 8 que ele era agricultor. A maioria das pessoas trabalhava com agricultura naquela época. Ele se tornou um construtor. Tá? E é o que Deus tem para a gente também. Né? Plantar é um princípio bíblico, porque plantar aponta para o futuro.
Então, Noé aprendeu isso aqui, a plantar para o futuro. Olha o que diz em Gálatas 7, não se deixe enganar. De Deus não se escarnece, não se zomba. Tudo que o homem semeia ou planta, ele vai colher. Quando a gente fala de arca e de um projeto para o futuro, a gente fala de plantação. Eu não posso ficar esperando o futuro chegar para fazer alguma coisa, porque quando ele chegar, eu tenho que estar preparado para o que vier a acontecer. Eu preciso plantar agora para me preparar para o futuro. A Bíblia ensina que até a formiga entende isso. Preciso armazenar alimento, me programar para o tempo do inverno, porque o inverno e o dilúvio chega para todo mundo. O dia mau, a tormenta e a tempestade chega na vida de todos nós. O Senhor, quando volta, lembra as virgens que eram 5 nécias e sábias? O que eram as virgens que não eram sábias? A Bíblia chama de loucas. É aquelas que não se prepararam para o futuro, estavam preocupadas só com o momento presente. E o Senhor tem um alerta para a igreja: igreja, se programe para o futuro. Plante hoje para o amanhã. Programe-se para o teu futuro. Tem gente que fica vivendo conta-gota só para o aqui e o agora. Aí o aqui e o agora, daqui a pouco o futuro vai chegar e você não vai conseguir usufruir da arca que Deus mandou você fazer, você não fez. E você não vai poder dizer: Deus, mas o Senhor não vai me quebrar o galho, não? Não, eu te dei o projeto, eu te dei a planta. Você não construiu, você não plantou, como eu orientei você a plantar. Está em Gênesis 6,17, ó. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, mas com você eu vou fazer uma aliança, farei uma aliança. Portanto, entre na arca, leve com você a sua família e os seus filhos e as suas noras. Uma coisa interessante que é óbvia, mas muita gente não se atenta, é que quando Noé foi construir a arca, não estava chovendo ainda. Parece óbvio, mas o problema é que tem gente que só começa a construir alguma coisa quando começa a chover. Ih, meu Deus, e agora? E agora já era, começou a chover, filhão. Não se faz uma arca de 120 metros de um dia para a noite, não. Você entende que o que Deus tem para realizar na vida de Noé e da sua família, que representa a igreja, representa a mim e a você, é algo que leva tempo? Você está entendendo? Está entendendo isso aqui? Faz sentido? É algo que leva tempo, precisa ser construído, elaborado, plantado, conquistado ao longo de um tempo. Não é uma coisa do dia para a noite, é um tempo que vai levar. Eu tenho uma frase do gabinete lá na sala, que está escrito assim, ó: a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. Porque tem gente que quer consertar a vida: pastor, pelo amor de Deus. Eu não faço mágica, querido, eu dou uma orientação, eu ajudo, eu oro para Deus operar um milagre. Mas tem pessoas que acham que o pastor é mágico. Eu não faço mágica. Está tudo destruído, acabado, arrebentou. Por que você não veio organizar a vida quando não estava chovendo? Porque você não plantou para quando chegar o tempo da crise, você está com tudo. Você não planejou a sua vida, você não anteveu, o Senhor não te avisou, Deus não te mostrou, você não teve a oportunidade de organizar a sua vida para quando chegar o tempo do dilúvio. Então você não vai, Deus não vai pegar ninguém desavisado. Ele está avisando: ó, eu vou voltar, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um projeto com você. E se a gente não se programar, alguém vai entrar no nosso lugar, alguém vai entrar na arca que é nossa. Então precisa aprender a plantar para o futuro. E aí eu penso minha casa, onde eu quero estar daqui a 5 anos, 10 anos, mas muito tempo, você tem que planejar. Um dia desse eu estava com 25, quer dizer, 26, né? Agora eu estou com 36, e eu disse: meu Deus do céu, passou 10 anos e eu nem vi. Tem alguém que já percebeu isso também? Aí daqui a pouco, se eu não planejar coisas que eu está anotado aqui, daqui eu estou com 46 daqui a pouco. E aconteceu a mesma coisa, daqui a pouco eu estou com 86 anos, eu vou dizer: meu Deus do céu, o que houve? O que houve? Não, querido, o tempo não para de correr. Deus enviou sinais, lembra? A gente às vezes ouve, não coloca em prática, a gente não planta para o futuro. Então a vida da gente é assim, é programada, é planejada. Deus está dando um alerta para pessoas aqui: ó, o ministério que eu tenho para você, a sua família, a sua casa, o seu casamento, ó, cuida do teu casamento, planeja a tua vida, planeja o teu futuro. Deus envia sinais de alerta para a gente também. Outra coisa aqui é que está lá em Neemias 6,3, uma palavra que a gente gosta muito de falar, diz assim: por isso enviei mensageiros com a resposta. Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? É um texto muito conhecido de Neemias, mas eu aprendo com Noé que eu não posso parar de construir aquilo que Deus tem para mim. Tem pessoas que alcançam um determinado momento da vida e elas se acomodam, porque elas pensam que a vida cristã, ela é chegar a algum lugar
e parar de trabalhar. Não tem aposentadoria do reino de Deus. Queria avisar você. Não tem como se aposentar de Jesus. Não dá para se aposentar da igreja. Pastor, olha, eu já servi a minha juventude toda e agora eu não vou mais trabalhar para Jesus. Eu vou ficar sentadinho na igreja sem fazer nada. Oh, se aposentou, querido, que legal. Oh, que bênção. Não tem na Bíblia isso não, irmão. Você precisa até servir ao Senhor com alegria. Você não está num trabalho, você está no reino de Deus, é o teu ministério, Deus está chamando você. Então você precisa construir e não parar de construir. Se você parar de construir, quando vir um dilúvio, vai afundar do mesmo jeito. Eu sou aquilo que eu termino. Eu já acumulei um patrimônio aqui, eu já servi tanto assim. Por que você acha que Deus vai quebrar o teu galho? Porque você serviu um tempo e você parou? Você achou que tinha que parar? Não, não para não, irmão. Continua a servir. Continua a trabalhar, independentemente do tempo, da hora, do momento, pregando a tempo e fora de tempo. Estavam lá criticando Noé, o tempo passou, não chovia, parecia loucura, e ele estava lá pendurado na arca, lá, pregando prego, cortando madeira, e betumando e fazendo, porque na hora que o Senhor determinar, o dilúvio vai chegar. Você entende? E isso é um tempo, um processo. Não dá para a gente parar de construir. Eu falo isso aqui sobre distração. Pessoas que se distraem no caminho, começam tão bem e depois desanimam, inconstantes, desanimam por qualquer coisa. Pessoas extremamente sensíveis. Uma pessoa falou, um rapaz, não pastor, o fulano não me ligou, aí eu achei que não era para fazer, eu fiquei triste aqui. Falei, querido, se não ligou, você liga para a pessoa. Se não falou, você fala. O que houve? Eu vou mandar, mas o que é? Vamos lá. Não, agora também não quero mais. Birrou? Ficou triste, ficou chateado? Eu não entendo. Pessoas muito sensíveis. Um dia outro rapaz, não, pastor, porque eu mandei mensagem, a pessoa não falou, não respondeu. Eu já estou ferido de uma outra coisa, de um passado. Falei, querido, mas a gente não tem bola de cristal para adivinhar que você está ferido. Então vamos conversar sobre a sua ferida, cuidar de você. Então eu vejo que existem pessoas que parece que gostam de provocar ou de viver, de crise em crise, de dor em dor, de problema em problema, inconstantes. Querem provar para si mesmos que não conseguem realizar o que começam. Provam para si mesmos e se sabotam o tempo todo, não terminam o que começam. Pelo amor de Deus, termina o projeto que Deus colocou na tua mão. Não para não, a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, já preguei isso aqui. O arado exige atenção, foco, se olhar para trás, distraiu, perdeu a linha, perdeu a plantação, vai perder a colheita. Deus exige o foco de você para herdar o reino de Deus, você tem foco. Aonde você quer chegar? Qual que é o teu objetivo na igreja, no reino de Deus? Não para de construir, continua trabalhando, insistindo. O que seria da família de Noé se ele desistisse? Imagina, ele reuniu a família lá e falou, gente, eu vou construir um barco. Deus falou com Noé, não foi com a sua família. Imagina a família dele. O que, pai? Um barco? Ei, que é isso? Tá doido? Um barco não vai para um barco nenhum, está deserto, não tem nada aqui. Imagina, a esposa Noé, Noé, não, vai não. Noé. Mas eu imagino, Noé era um homem de Deus, um homem justo, reto. A sua família o amava, um homem temente a Deus, sabia que ele era um homem correto diante do Senhor. A família foi com ele, não, vamos embora. Então tá bom, pai, pode construir, a gente acredita. Era um homem de fé, mas isso aí é uma outra pregação. Ele teve que convencer a sua família, a sua casa de um projeto. Aí no meio do projeto, gente, parou, não vamos mais não. Como não vamos mais não? Você começou o trabalho, estava tão animado, tão motivado. O que aconteceu no meio da trajetória que você desanimou? Foi Deus que mandou você parar? Ou você parou porque você olhou para o homem? Foi Deus que mandou você parar? Ou você desanimou porque as coisas não foram como você achava? Querida, igreja não é o céu. O projeto que você está metido aí, a empresa que você quer abrir, não é o céu na terra. Tem problema, tem adversidade. Ou você acha que construir a arca foi fácil? Teve dia também de dificuldade. Momento que ele quis desistir, sol a pino, parecia que não ia chegar, mas ele continuou. Eu passo por adversidade, eu passo por medo, eu tenho medo, eu sofro, eu penso em parar, mas eu não vou parar. Eu não vou parar de servir por causa de alguém, eu não vou parar de acreditar no meu sonho, eu não vou deixar de fazer o que Deus mandou eu fazer, porque as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse. Eu vou acreditar na palavra que Deus me deu.
Deus falou com você? Falou. O sonho não é seu? Então vamos embora. Eu lembro na minha casa, os meus tios sempre caçoaram do meu pai. Meus tios sempre caçoaram do meu pai. Sempre. Meu pai era crente, vai para a igreja, Paulo César. E aí eu com a minha mãe lá, né, engravatado até o talo. Domingo de manhã, aquele sol. Chegava na igreja já todo molhado. 679 o ônibus. Pegava. Eu e minha irmã lá. Subiu e Rebeca, né? Só que o Pedro e Rebeca ao contrário. Eu era mais velho. E subiu o viaduto. Desci o viaduto. De manhã, aquele sol aí, todo pegando pro ônibus. Aí chegava lá e voltava para casa de novo. Aí vinha, vai de novo para a igreja? Vamos embora. E a gente é criança, né? Pô, por que só a gente vai para a igreja? Aí minha mãe vai ensinando, meu filho, calma, filho. A gente crê no Senhor, vamos para a igreja. Os anos vão passando, você vai amadurecendo, crescendo, aí você começa a perceber a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Imagina Noé, construindo a arca lá, e o povo lá, não é. Aí o tempo vai passando, e as pessoas, peraí, esse cara é meio doido, mas o cara de fé, ele está lá na igreja. Querido, continue servindo a Deus. Continue sendo fiel a Deus. Continue servindo a Deus. Sabe por quê? Uma hora, você mesmo vai perceber a diferença de quem serve e quem não serve. O tempo vai dizer quem plantou e quem não plantou. Quem acreditou na palavra de Deus e plantou e quem não acreditou na palavra do Senhor. Fica tranquilo, continue servindo ao Senhor. Hoje, eu olho para minha família, vejo minha mãe e meu pai, não é? Já tem uma certa idade de 66, 67 anos, né? A gente vai lá, né? Meus pais felizes, né? Com filhos. Eu não vou parte financeira. Vida. Noé era um homem justo, justiça, não é? E temente, reto. Lembra? Qualidade de vida. A palavra hebraica é tamim. Perfeição, vida correta. Eu digo, puxa, meu pai não tem dinheiro, não tem grandes coisas, mas um homem de Deus, que tem a sua família feliz, dorme em paz, sem dívida, alegre. Eu olho para a vida dos meus tios, eu vejo, meu Deus do céu, uma escolha errada. Nunca quiseram servir a Deus, não acreditaram na arca que o meu pai estava construindo. Aí quando o dilúvio chega, aí aquela gritaria, meu Deus, e agora, querida, já é tarde demais. Então continue, não pare de construir. Gênesis 7,7, a fim de escapar do dilúvio, ele entrou na arca, junto com seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Outra coisa que eu vejo aqui, que por maior que seja a tempestade, Deus sempre envia um escape. Você pode dizer para alguém, Deus tem escape para essa situação que você está vivendo. Deus sempre envia um escape. O Senhor tem um escape para você. O Senhor tem um escape para aquilo que você está vivendo, querido. Deus tem escape. Está na palavra em 1 Coríntios 10,13. Não sobreveio a você tentação maior do que você não possa suportar. Está na palavra aqui, Quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. O maior que seja a tentação e o problema que você está enfrentando, está na palavra. O próprio Deus se incumbe de enviar para você um escape. Você vai estar lá na cova do leão, parece que já era, não tem jeito mais. O Senhor vai enviar um escape lá para você. Você pode estar na fornalha lá de fogo, todo mundo lá achando que já era. O Senhor vai estar lá dentro com você, diante do mar vermelho. E agora, o Senhor vai abrir o mar. O dilúvio chegando, não tem jeito, meu irmão. Deus tem uma arca preparada para você. Você não é do dilúvio, você é da arca do Senhor. Deus tem escape para você, querido. O que você está vivendo aí, Deus está provando você, mas Ele tem um escape para te dar. Você vai ficar atento aos movimentos, aos sinais de Deus, porque vai ter uma hora que Deus vai dizer para você, entra na arca. Está na palavra, e entraram na arca seus filhos, sua mulher e as suas noras. Fizeram a arca, ele entrou na arca, ele acreditou no negócio. O quê? Eu vou entrar nessa arca aqui. Deus tem escape para você. Só que o escape que a gente quer né? A gente quer que Deus revele uma coisa maravilhosa. Eu lembro de uma pessoa que eu conheço que queria, ela dizia na nossa juventude, nossa adolescência, a Vanessa sabe quem é, não, eu não vou namorar com ninguém, porque eu quero que Deus revele para mim a pessoa.
30 anos passaram e Deus não revelou ninguém. Porque a pessoa queria um holofote, que viesse assim, ó, é aquela pessoa ali. Sinais foram dados, pessoas se interessaram. Deus está mandando sinais, a gente não quer ver. Ou a gente só quer grande oportunidade. Não, senhor pastor, esse sinal não é não. Eu estou desempregado, mas eu creio, Deus vai mandar um sinal, uma porta de um emprego de 10 mil reais. Ô, meu irmão, eu queria esse sinal aí também. Que legal, que sinal bom, né? Que bênção, é você que escolhe então. Não, vê uma oportunidade aqui para ganhar 2 mil, mas eu não quero não. Querido, entra nessa porta, que atrás dessa porta tem outra porta. E a porta atrás dessa outra porta é a porta de 10 mil, mas a porta para você entrar é a porta pequena de 2 mil. E a gente não reconhece os sinais que Deus dá. Vai vir um dilúvio, querido, entra nessa arca. Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa chance. Pega essa palavra. Obedece a Deus. Entra nesse negócio. Serve a Deus com alegria, porque Deus tem um escape maior para você lá na frente. A gente quer ficar humanizando as coisas ou espiritualizando demais. Cuidado para você não perder a arca. Que tem oportunidade que Deus tem, que é uma vez só. Tem oportunidade que Deus tem para a gente, que passa e não volta mais. Então toma cuidado com isso. Não é? Oportunidade. O dilúvio era uma oportunidade, era um escape para oportunidade. Outra coisa que eu vejo nesse texto é que nós não podemos desperdiçar o tempo da dor. Está lá em 2 Coríntios 4,16, diz assim: não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, o nosso corpo exterior esteja desgastado, mas o nosso interior se renova de dia em dia. Está na palavra aqui, ó. Assim fixando os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. A Bíblia diz assim, ó, que os nossos momentos de tribulação, de angústia, produzem em nós um peso de glória muito excelente. Ou seja, o peso de glória do Senhor para a vida de alguém, para uma casa, para uma família, ele é construído e forjado em tempos de tormenta, em tempos de tribulação e de crise. É no tempo do dilúvio, é que Deus está formando a família de Noé. É que Deus está guardando Noé. 1 ano e 10 dias se passaram para Noé sair da arca. Deus não está formando Noé de um dia para a noite, não. Oh, meu Deus, essa crise não acaba não, Senhor. Oh, eu quero uma coisa rapidinha. Meu irmão, com Deus não tem nada rápido. Só miojo. Com Deus não tem nada rápido. Com Deus é a corrida de 5 quilômetros é pouco. É 42 quilômetros maratona. Maratona inteira lá. Com Deus não é 100 metros rasos, é maratona. Com o Senhor as coisas levam tempo. Com Deus não tem bife não. Com Deus é rabada, sabe? Aquela coisa, né? Processos. Leva tempo. Não é rápido não. Deus está tratando você. Deus está formando a sua família. Tenho certeza que a família de Noé, o relacionamento de Noé dentro daquela arca foi provado. Você imagina, você, tudo bonitinho, é difícil, imagina uma arca, os bichos fedendo, o elefante fez cocô, a girafa fez xixi, uma ave para um lado para o outro, e não tem internet, sinal na internet, uma correria danada, uma briga para todo lado, um vê na briga do outro, um monte de bicho. Imagina como é que foi, o relacionamento. Ele era agricultor, ele não mexia com bicho. Aí você imagina como é que ficou a situação da família de Noé. Agora eu vou dizer uma palavra para você, irmão. Eu acho que muita gente vai entender isso aqui. Uma família que passa por um problema como esse, uma família que passa pelo dilúvio e não se desfaz, ninguém destrói. Existem problemas que você está enfrentando, isso aí é para unir a sua casa, é para unir vocês, é para você conhecer melhor a sua esposa, é para você conhecer melhor o seu marido, para você conhecer melhor a Deus, é atravessar junto esse deserto. Se vocês atravessarem juntos esse deserto, nunca mais a sua família se desfaz, nunca mais você larga a mão de Jesus, nunca mais você deixa de acreditar em você. Você passou pelo dilúvio, você passou pelo deserto, você foi provado por Deus, guardado por Deus, no meio de um tempo de dificuldade. Então Deus está provando você. O problema é que tem muita gente que desperdiça o tempo da dor. Vai doer, você aproveitando o tempo ou não. Vai doer,
Então tem gente que aproveita o tempo da dor e cresce, e tem gente que aproveita o tempo da dor reclamando. Ah, é ruim, não, o Senhor, briga para cá, irmão, aproveita que está doendo, aproveita que você está passando por um tempo difícil em alguma área, e cresce com isso. Pergunta clássica, não é? O que Deus quer me ensinar com isso? Como é que eu posso sair mais forte dessa angústia? Como é que eu posso sair mais forte dessa dificuldade? Isso, no mínimo, vai me aproximar de Deus. Como é que eu posso sair mais forte dessa situação? Por quê? Porque o dilúvio vai passar, as águas vão descer. Ora, vai ter gente que não aproveitou nada, e vai ter gente que vai aproveitar. Então aproveita o tempo da dor. É igual o diamante. O diamante ele é construído, né, e forjado, equiparado, é como se fosse um elefante pisando no seu dedo mindinho. É uma força, é uma pressão descomunal, né, sobre o carbono. Ele sofre uma pressão durante muito tempo, né, e os pedaços de carbono que sobrevivem a esse processo de pressão, né, por muitos anos, se transformam em um diamante. A espada que é forjada na base da pancada, não é? É a pérola, né, no corpo da ostra. Quando um grão de areia, algum fragmento, alguma toxina entra na ostra, a ostra, para se proteger, cobre aquela toxina com uma substância. E tanto ela cobrir aquela substância, aquela toxina, se forma uma pérola. Então a natureza, o mundo, está aí para provar para a gente isso. Se você quiser construir, ou se transformar num diamante bruto, ou ter sucesso em uma área da vida, você vai ser provado na angústia. A palavra acrisolar na Bíblia, te acrisolei em Salmos, é o processo do fogo em uma espada. O aço sendo provado no fogo, temperado no fogo. Está aqui o André, que trabalha numa empresa. Eu fui lá, visitei a empresa lá, e falei, André, como é que funciona esse forno aqui? Ele faz umas cabeças de extrusão para alumínio, para o aço ficar forte, aí é forno, né? E tantos graus, e 500 graus, e fogo, e toma fogo, e fogo, e não para de esquentar o negócio. Aí depois que pode o processo todo, amigão, pode bater o que você quiser, não quebra. Já passou por tanto fogo, por tanto problema, irmão, pode vir o que for, não quebra, é a gente que quebra. O problema não quebra mais a gente. Agora Deus vai querer provar você. Deus vai querer colocar você para passar você por um processo. E a gente quer abrir mão do processo. Não, eu não quero, meu irmão, Deus está aprimorando você, fazendo você crescer. Mas se você quiser ser menino a vida inteira, garoto a vida inteira, eu conheço um marmanjo velho de 30, 40 anos que é menino. E eu conheço um menino de 16 anos de idade que já sabe o que é da vida. Já está sendo forjado. Enquanto tem gente, né, mulheres e homens, pessoas adultas que não amadureceram. Por quê? Porque quando começa a ser pressionado por alguma coisa na vida, ai meu Deus, é muito difícil, eu vou pular. Aí, ele não tem a glória. A glória é para quem suporta o sofrimento. É para quem não está atento, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para a gente não atentar para o desgaste exterior, embates exteriores, lidar com pessoas que eu não gosto, ouvir coisas que eu não gosto, obedecer coisas que eu não gosto, estar em lugares que eu não gosto, me submeter a lugares que eu não gosto, a fim de uma glória maior ser gerada dentro de mim. Agora, não, eu não quero não, eu só quero estar onde eu gosto. Eu só quero responder quem eu gosto. Eu só quero trabalhar com quem eu gosto. Eu só quero fazer o que eu gosto. Prepare-se para ser, né, raso a vida inteira. Para eu crescer, vou precisar passar por coisas que eu não gosto. Quantas vezes eu já cheguei, esse próprio iPad aqui, não sei se era esse ou se era outro, cheguei lá com uma coisa que eu escrevi na porta da igreja. Eu falei, poxa, hoje eu vou falar com o pastor que eu não quero mais não. Era moleque mesmo, né? Tinha lá meus 20 e poucos anos de idade. Ai, não aguento mais não aguento mais, porque era muita pancada, o pastor me batia tudo que era lado. Eu não sabia não de contar, me recuperando de uma pancada, vinha outra. E eu, meu Deus, saí. E o Esquerdo, que é pastor vereador nosso no Rio, falou, cara, você está maluco, o que você está fazendo aqui? Não, Esquerdo, eu vou falar com o pastor que eu não aguento mais, não dá. Aí, rapaz, você está maluco, o pastor só briga com quem ele ama. Eu falei, tá, isso é fácil falar, agora querer você estar aqui no meu lugar. Mas eu já passei por isso também, Samuca, chama Samuca. Vamos embora, rapaz, isso para lá. O pastor te ama, você está investindo em você. A hora que ele parar de brigar com você, é porque ele não quer investir mais em você, porque ele não ama mais você, né? E ali eu falei, caramba, realmente eu não pensei nisso. E aí foi, pensa que eu desisti? Passou um tempo, eu fui lá de novo, querer de novo, né? Eu e um monte, né? Mas é o tempo da aprovação. Você passar pela prova,
ser amassado por Deus, pela vida, pelas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Deus está falando com alguém aqui, não desista. Continua, querido, não para não, porque existe um peso de glória sendo formatado em você. Deus tem coisas preparadas para você no futuro, que Ele só vai te entregar se você passar por esse tempo de processo, passar por essa provação. Ah, não, eu só quero a coisinha mole, só quero a coisinha fácil. Tudo bem, então você não vai estar preparado para entrar no palácio. Lembra de José? Lembra de Davi? Tem gente que não lê a Bíblia. Até Jesus foi provado. Jesus foi provado, diz que o Espírito Santo o levou no deserto para ser tentado pelo diabo. E a gente não quer ser tentado, a gente não quer ser provado, a gente não quer passar por esse processo. É assim mesmo, irmão. Segura na mão de Deus, segura no projeto que Deus te deu. Assim, eu não vou abrir mão, eu vou fazer essa arca, eu vou crer na palavra que Deus me deu. Eu não vou desistir não. Eu vou, tá doendo, mas eu vou aprender. Tá gemendo, a minha família está passando por um tempo difícil, eu estou passando por um tempo difícil, mas eu não vou abrir mão, porque eu vou sair daqui melhor do que como eu entrei. Eu vou crescer, eu vou superar esse tempo. Ninguém vai me conhecer no final. Aí eu vejo hoje meninos da minha época, cresceram comigo, tanto no meu bairro quanto na igreja, que estão do mesmo jeito até hoje. O tempo não muda ninguém. O tempo não melhora a vida de ninguém. O tempo não faz nada por ninguém. Pessoas que pensam, eu vou ser adulto, o tempo vai passar e vou melhorar. Não vai, você está se enganando, querido. O que faz mudar alguma coisa são as nossas ações. As nossas intenções misturadas com as nossas ações. Não, eu vou mudar isso aqui então, isso aqui está errado, vou melhorar. Pô, o pastor brigou isso aqui, pô, isso aqui, como é que é isso aqui? Vou mudar. Pô, meu trabalho, meu chefe, Deus falou comigo, eu vou aprimorar aqui, me aperfeiçoar, aprender com a dor, para eu ir melhorando, aumentando os meus níveis, que é o próximo tópico, está aqui em Gênesis 8:19. Assim Noé e sua mulher saíram do barco, junto com seu filho e sua nora. Também saíram todos os animais e aves, e grupos, de acordo com as suas espécies. Um dia chegou a hora de sair do barco. Meu irmão, uma hora a tempestade vai acabar na sua vida. Uma hora o tempo da prova nessa área vai acabar. Uma hora a água do dilúvio vai abaixar e você vai mudar de fase. Deus tem mudança de fase para você. Você não vai ficar estagnado a vida inteira não. É o que eu li aqui no Salmo 113. Ele é o Deus que faz o pobre, ergue o pobre, ergue o necessitado e faz ele assentar entre os príncipes. Ou seja, Deus tem mudança de fase para você. Deus tem degraus de crescimento, de glória em glória, de fé em fé. Deus quer que você vá mudando de fase. Quer que você mude de fase. Aprimoramento, desenvolvimento. Já diz, Jesus crescia em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Até Jesus se desenvolvia e crescia. Podia chegar pronto, não é? Não podia sair da terra igual o super-homem, pelado lá, e chegar, não, você vai lá na barriguinha lá da Maria, vamos embora. Você vai crescer, se desenvolver. Isso é um ensinamento para a gente também. Desenvolvimento. Passar pelo que a gente passou, a gente tem que crescer, se desenvolver, mudar de fase. Você vai mudar de fase. Agora, o que é mudar de fase? É compreender as estações, é compreender os processos e os tempos da vida. Isso é muito difícil. A Bíblia fala sobre uma tribo, a tribo de Zacar, eles eram conhecedores do tempo. Já preguei uma mensagem dessa aqui. Conhecer o tempo é algo difícil. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, mas existem tempos e temporadas e fases de transição na vida da gente. Se você não entender as fases, você fica pelo caminho. Por exemplo, imagina se Noé fala assim, olha, a gente está tão bom aqui na arca, Senhor, poxa, essa arca, sabe, Senhor, eu que construí, olha só, meu Deus, eu construí, Deus, e sabe, eu que construí, ai meu Deus, eu que fiz essa arca, então Deus, olha, acabou o dilúvio, desceu a água, mas eu não vou sair não, eu vou ficar aqui na arca. E aí a arca, que era a bênção no tempo do dilúvio, passa a ser maldição quando o dilúvio acaba. Esse é o problema de muita gente. A bênção de Deus e as palavras que Deus te dá valem para uma temporada. Uma bênção pode se transformar em uma maldição. Um tempo de alegria pode se transformar num tempo de dor, se você não aprender a mudar de fase na sua vida. De vez em quando tem um adulto aí agora no jornal, um cara de 45 anos com chupeta. Ele se acha bebê. É uma coisa grotesca, não é? Animalesca. Por quê? Porque, sabe, que loucura. A gente acha isso super estranho.
Mas muitas vezes nós agimos assim, somos infantis, temos sentimentos, reações, procedimentos de uma criança e não de um adulto. Quando é a hora de você bater no peito, você não, pá, agora aqui, meu, eu casei, agora eu sou o homem dessa casa, não é? Eu não sou mais solteiro, agora eu sou casado. Porque tem gente que casa e quer continuar solteiro. Não compartilha nada com a esposa, não compartilha nada com o marido, não está nem aí, vai não sei para onde, vai jogar com não sei quem, e a mulher vai não sei para onde, é uma confusão danada, porque casou, mas continua com o solteiro, não aprendeu, não mudou de fase. Irmão, agora você está desempregado, então agora você está a economizar. Você quer viver desempregado do mesmo jeito que você tinha quando ganhava bem. Aí quer sair, quer comer, quer fazer um monte de coisa, a bênção vai transformar em maldição, e vice-versa. Você está desempregado, agora arrumou um emprego, agora você quer continuar vivendo igual desempregado. Não, em casa agora é só arroz e ovo. Se a sua família vai sofrer, o que era bênção vai se transformar em maldição, porque você não entendeu as temporadas da sua vida. Não entendeu, chegou a hora. Não dá para falar aqui, mas ele mandou a pombinha, ele estava lá, fez uma avaliação do mundo externo, está na hora, acabou o dilúvio, vamos sair da arca, porque Deus tem uma nova fase para a nossa vida. Eu não vou ficar preso na arca porque eu construí, eu não vou ficar saudosista porque eu comecei, porque lá atrás eu fiz, porque aquela casa, aquele carro, aquela coisa, irmão, deixa o passado no passado. Deus tem uma fase nova para você, novo tempo de Deus para a sua vida. Você está preso, uma coisa velha, uma coisa que é de passagem. O barco era um lugar de passagem, o barco não era um lugar de moradia, era um lugar de passagem, um tempo de passagem, sabe? Então, a gente tem que entender isso aí, momento da vida, prioridades, gente que não mudou a estação, se você não avançar, você vê na Bíblia, a Bíblia diz que Noé, a Bíblia é tão interessante, né? Tá no texto isso, que Noé, ele levou uma determinada quantidade de coisa para comer também. Você imagina aqueles animais todos lá, eles estavam com fome, 110 dias, 3 meses, num barco de madeira. A gente não aguenta ficar 10 dias junto aqui na igreja, sem parar. Imagina num barco de madeira, hein, Ney? Imagina, aquela loucura toda lá, os animais querendo comer, né? Se ficar todo mundo preso na arca, né, tinha alimento, tudo bonitinho, para passar aquela fase. Se continuasse lá, o que ia gerar? Eles iam ter que comer os animais, não é? Ia ter que começar, arranca o pescoço da girafa aí, corta o boi e vamos embora. Não tem que fazer, vamos ter que comer. Aí ia acabar os animais, eles iam morrer de fome dentro da arca. A arca que foi colocada por Deus para salvação, ia se transformar em um lugar de morte. Então, irmão, tão importante como entender o projeto e o escape que Deus tem para você para esse momento, é saber a hora de você mudar de fase e mudar de nível. Mudar de fase no ministério. Qual é a fase agora da minha vida? Eu estou em outra igreja, se era de outro ministério, está na igreja agora, eu estou em outra fase, em outro tempo, é outro modelo, não é? Eu agora estou trabalhando em um departamento, num outro trabalho, em outra empresa, eu não sei onde essa palavra se encaixa para você, mas Deus está sinalizando pessoas aqui, irmão, muda de fase, a minha provisão está na obediência. Se você não andar com a nuvem, vai ficar no sol, sozinho lá, e vai passar frio de noite, porque tem que andar na nuvem. O Senhor andou, eu vou andar também. É para mudar de fase. Estava tão bom aqui, mas eu prefiro estar onde Deus está, mesmo no perrengue, do que num lugar de conforto temporário. Você entende isso? É melhor eu estar lá na cova do leão com Deus, do que lá no palácio comendo os banquetes do rei, porque isso não vai gerar crescimento para mim. Tempo de glória é para quem aprendeu a aceitar o bônus e o ônus, porque é no ônus que a gente cresce. Eu fico agoniado com isso, gente que acha que a vida é só bônus, pensa assim, o pastor é bom, né? Caramba, que beleza, o pastor está lá pregando. Rapaz, você tem um ônus também, né? Tem um ônus, você não sabe o ônus que é, né? O ônus da solidão, né? O ônus da decisão, a responsabilidade, o pastoreio, existe ônus para tudo na vida. Tem pessoas que só querem o bônus, só a parte boa das coisas. Eu só quero a parte boa, os outros que se lascam. Eu vou fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Querido, a vida também tem ônus. A arca também tem ônus. Ele saiu da arca,
Em último lugar diz assim, Gênesis 8:20, Noé construiu um altar para oferecer sacrifício a Deus. Ele pegou as aves dos animais puros, um de cada espécie, queimou como sacrifício, o cheiro do sacrifício agradou ao Senhor. Primeira coisa que ele fez quando saiu da arca, do tempo de escape, né? Do tempo da tormenta, olha aí. Passa para mim a imagem, por favor. Não é esse não. Construa altares na sua trajetória. Isso, fica ligado aí. Gênesis 12:7, apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A gente precisa aprender a fazer isso, a construir altares na trajetória da nossa vida. Construir altar é criar marcos de adoração na sua trajetória. O que Deus tem feito por você? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Faça alguma coisa diferente para Deus, irmão. Construa um altar na sua casa. Não, o Senhor operou um milagre aqui. Vamos fazer um culto doméstico de ação de graças. Vamos passar a família aqui a fazer um culto doméstico toda semana. Vou entregar uma oferta. Eu vou fazer eu não sei, meu irmão. Construa altar na sua vida, na sua trajetória. Olha só o coração de um homem reto. Lembra que não é um modelo e um padrão de um homem justo que eu devo seguir, homem justo, puro, temente a Deus? Ele, ao sair de uma tormenta, de um tempo de adversidade, ao ter vivido um escape sobrenatural de Deus, ao atravessar 110 dias, sem noção que loucura é essa? Dentro de um barco que ele fez, sobre as águas, com uma janelinha pequena. Primeira coisa que tem gente que quer fazer, meu Deus do céu, eu vou no McDonald's, onde é que está o McDonald's aqui? Há 110 dias sem comer nada, eu vou lá que eu vou no McDonald's agora. Cadê a primeira cama, que é uma rede, que eu vou dormir, eu vou comer sei lá. Ele não, olha o coração de um homem reto. Noé construiu um altar e entregou sacrifícios para Deus. É trazer Deus para o ambiente da sua família, é trazer Deus para a sua realidade, dizer, Deus, esse trabalho aqui foi o Senhor que me deu, então eu vou consagrar esse trabalho ao Senhor. Esse carro aqui, meu Deus do céu, para eu conseguir esse carro, que sacrifício, eu vou construir um altar aqui, esse carro é teu, Jesus, essa empresa aqui é tua. O que é o dízimo? É o altar para Deus, é dizer, Deus, essa primeira parte que eu não vou mexer porque ela é tua. É melhor eu viver com os 90 abençoado do que eu viver com os 100 sem a bênção de Deus. Sabe, tem pessoas que não entendem isso. Deus trabalha. Abraão construiu altares nos lugares que o Senhor mandava ele ir. Está ali, ó. Quando Deus apareceu a Abraão, falou, peraí, ele me fez uma promessa para mim, eu vou construir um altar, adorado seja o meu Deus, o único Deus. Você está dizendo, Deus, é só o Senhor na minha vida. Essa casa nova que eu tenho aqui, é o Senhor. Esse tempo novo, esse ano novo, se a gente vira o ano na igreja, construindo um altar para Deus. Construa altares na sua família, participe dos cultos, venha para a ceia, consagre seus filhos a Deus, ore na sua casa, faça jejum, pratique as disciplinas espirituais, leia a palavra, ame a Deus, busque a Deus. Isso é a construção do seu altar, altar de adoração a Deus. Está na palavra do Senhor, procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando, o interesse de Deus é em achar pessoas que têm um altar no seu coração, um altar de gratidão, de adoração, de honra ao Senhor. Como é bom a gente trabalhar com alguém que honra, não é bom? Ô meu amigo, muito obrigado. Puxa vida, me dá um abraço aqui, se não fosse você, que alegria. Rapaz, olha, puxa vida, ó, como é bom, você imagina Deus. Lembra aquele exemplo dos cegos que foram curados? Cadê os outros? Não voltaram para agradecer, só voltou você? O Senhor tem expectativa na gratidão do teu coração. O Senhor tem expectativa nos altares que você tem que construir nas trajetórias da sua vida. Porque o Senhor tem mantido você ao longo desse dilúvio. Se não fosse Deus, você ia ter morrido no dilúvio. Esse dilúvio que passou aí recentemente na sua vida, teria levado todo mundo embora. Mas o Senhor teve um plano de escape para você. Então eu vou construir um altar para Deus. Eu vou honrar a Deus com a minha família, com a minha vida. Em último lugar, Gênesis 9:1 diz assim, e abençoou Deus a Noé. Pode passar. Isso. A Noé e seus filhos, frutificar e multiplicar, encher a terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvios para destruir a terra. Esse é o sinal do meu concerto, que está convosco por gerações
eternas. Olha o que está na palavra em Jó 42. Sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó, num tempo de dificuldade, disse: Deus, eu sei que tudo podes. Meu irmão, eu não sei qual é o dilúvio da sua vida. Eu não sei, talvez você está pensando que esse é o maior problema que você já viveu. Qual que é o dilema que você está vivendo? A temporada de dificuldade. Mas eu quero declarar sobre você: o plano de Deus é maior do que a sua tormenta. O plano de Deus é maior do que qualquer dilúvio de ordem espiritual, emocional, física e material. O plano de Deus é maior. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos que Deus tem para você vão se frustrar. Porque o Senhor é o teu Deus, é o Deus que te toma pela tua mão direita, é o Deus que te guarda, é o Deus que te sustenta. Você está hoje aqui, num dia de Santa Ceia, celebrando a arca que Deus enviou para o dilúvio do pecado. O pecado é destruir você, acabar com você. Mas Deus falou assim: peraí, eu amo tanto aquela humanidade, eu amo tanto aquele filho meu, eu vou enviar o meu único filho, unigênito, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem entra na arca não se perde. Quem crê em Jesus não morre. Quem crê no Senhor tem a sua esperança renovada. Os nossos olhos não estão nessa terra. A nossa esperança não está nessa vida. Mas cremos que o Senhor tem uma arca espiritual preparada para a igreja. Deus não vai deixar você sucumbir. Deus tem salvação para você. Ô igreja, levanta a tua mão e celebra Jesus. E diga: obrigado, Jesus. Eu levanto um altar de adoração aqui. Eu declaro sobre a tua vida: os planos de Deus não se frustrarão sobre você. O Senhor te toma hoje pela tua mão direita. Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele corta, Ele quebra os caminhos, Ele abre portas para você entrar. Ele cria caminhos onde não existem caminhos. Ele envia a arca, Ele envia a salvação, Ele entrega um plano para você. Ele não vai deixar você sozinho, Ele não vai deixar você morrer. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus tem uma arca, um barco, um plano para você passar por essa tormenta, por essa adversidade. Eu creio que o final da sua história, o início de uma história, é sempre turbulento e complicado. Meu Deus, como é que vai ser? Esse dilúvio chegando, que loucura! Meu Deus, não tem jeito, como é que é? Não está vendo nada. A gente só tem de Deus uma palavra muitas vezes. Não é só tinha uma palavra, não é: faz isso aí que vai acontecer isso aqui. Ou não é acredita e vive aquilo que ouviu, ou ele não vai acreditar e vai arriscar, né, viver a vida sem ouvir o plano de Deus. É isso, o resumo da vida é esse. Agora, se eu acredito, mesmo pela fé, mesmo contra-intuitivamente, eu creio e pratico. Uma arca no meio do deserto, não costuma chover, tá bom, vamos embora, vamos construir, porque eu creio pela fé. Aí é fé. Fazer num tempo que não tem nada, não tem prognóstico, não tem bolsa de valores, não tem nada, não tem análises futuras de nada. É você e Deus, querido. É a palavra que Deus te deu. Pega essa palavra, crê na palavra do Senhor. Creia, crê no Senhor. Crê no Senhor. Eu declaro: o teu final será um final de vitória. Fala para alguém aí: ó, o teu final será um final de vitória. Fala para alguém, irmão. Fala, você é profeta. Diga para alguém: eu não sei o que você está vivendo, como é que você chegou nessa ceia hoje aqui. Diga aí: mas eu quero declarar para você que o teu final será um final de vitória. Será um final de vitória, de glória. Oh meu Deus, tem alguém para crer nessa palavra? Obrigado, Jesus. O teu final será um final de vitória. De vitória. Fica de pé no seu lugar, por favor.